Irmãos, boa noite. Graça e paz aí da parte do nosso Senhor. Peço um pouco de paciência aí por causa da minha voz. Desde sexta-feira a minha voz não está 100%, né? Mas, irmãos, vamos meditar um pouco em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Está dando para escutar aí atrás? Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Romanos. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Irmãos, nós estamos falando da reforma protestante, estava ali, né? Da reforma protestante que dia 31 de outubro comemora-se os 505 anos desse momento de reformulação de uma série de coisas. E tudo começa, irmãos, dentro de um plano eterno de Deus, da leitura das Sagradas Escrituras. Então, Martinho Lutero, como todo mundo sabe muito bem da história, um padre da Igreja Católica, um belo dia, e quando a gente vai estudar um pouco da história dele, uma pessoa extremamente aflita, passado por algumas questões da vida, e ele com muitos questionamentos dentro de si, mas num determinado momento ele abre justamente as Sagradas Escrituras, um livro que meio que havia se perdido ao longo da história. Não era mais um livro de cabeceira de doutrinação da igreja, se tornou um livro auxiliar da igreja. E num determinado momento Agostinho tem acesso às Sagradas Escrituras. E esse versículo em questão, ou essa parte final do versículo 17, é o estopim, o ponto de partida, o pontapé inicial para dar o movimento da chamada reforma, de um protesto frente a toda essa estrutura teológica que estava reinando no momento. Quando nós falamos a respeito desse processo, hoje na nossa cabeça, isso parece que é algo inimaginável, mas existia um pensamento completamente contrário a justamente esse que Lutero levanta. Vamos ver se não dá conta de chegar até o final, né? Sobre a respeito justificação e fé. Mas antes desse versículo propriamente dito, o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui em Romanos alguns princípios elementares da vida nossa como crentes, da vida nossa como igreja. Então ele trabalha no livro de Romanos duas finalidades primárias, a gente poderia dizer assim. Duas finalidades como ponto de partida, porque a partir disso as outras coisas vão se estruturando. A primeira dela é justamente a finalidade do ser igreja. O que tanto Agostinho há tanto tempo atrás, como Lutero vai fazer também, é justamente essa reestruturação, ou voltar para os princípios bíblicos, ou para a finalidade que o apóstolo Paulo trabalha na carta que ele escreve aos Romanos. E duas questões a gente pode levantar. Primeiro é finalidade de ser igreja. Deus criou a igreja com uma finalidade, mas também Deus criou a igreja com uma prioridade. Qual é a finalidade de ser igreja? Já passou para a sua cabeça qual é a finalidade da igreja? Glorificar a Deus.
Deus criou a igreja com a finalidade de glorificar a Ele. O fim principal do homem não é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a finalidade, o final último do ser igreja é ser instrumento da glória de Deus. E qual é a prioridade da igreja? Pregar o evangelho. Então, a prioridade é como o algo principal. Criou-se a igreja com uma finalidade. A finalidade é glorificar a Deus. Agora, dentro dessa finalidade tem a prioridade de tornar o evangelho conhecido. Então, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso nessa carta que ele escreve para a igreja do nosso Senhor Jesus, que está lá na cidade de Roma, falando essas duas verdades principais. A partir daí vai se desdobrando uma série de outras coisas. E foi justamente isso que deu o boom para que houvesse essa reforma protestante. Então, finalidade da igreja, glorificar a Deus. A prioridade é fazer com que o evangelho seja conhecido. E a partir disso, todas as coisas vão acontecendo. Agora aqui no versículo 16, o apóstolo Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho. Pergunta: por que o apóstolo Paulo está levantando essa questão que ele não se envergonha? Então, existiam pessoas no seu período que se envergonhavam do evangelho? Sim. Por quê? Hoje, apesar que hoje ainda existe, quem é aí da década de 60, o Horácio não está aqui? Vocês são terríveis. Quem aí é da década de 60, mais ou menos, sabe como eram chamados crentes. Eu lembro de uns irmãos da igreja de Betim, que era da região ali do Alto Caparaó, de Ipanema. Lá eles falavam que os crentes eram conhecidos como gente como cristão que comia gente. É porque falava do corpo. Então o crente era extremamente estigmatizado com algo ruim. Então, quando o apóstolo Paulo escreve para os irmãos de Roma, ele levanta essa questão: eu não me envergonho do evangelho. Então, existiam pessoas que se envergonhavam do evangelho. Por quê? Porque era algo banal. Quem era cristão na época era Zé. Era gente que não tinha instrução. Ainda hoje, e gente, eu lembro, eu não sei exatamente qual novela que tinha, mas quando, novela principalmente da Rede Globo, quando coloca um cristão, um evangélico, é só a pessoa que não coloca um sujeito que não tem linha de raciocínio nenhum. Porque existe essa estigma de que o crente é uma pessoa que não tem instrução nenhuma. É quem não tem instrução. Nessa época do apóstolo Paulo, imagine isso há aproximadamente 2000 anos atrás. Era taxado de gente que não tinha nenhum tipo de instrução. Mas agora, a pergunta é: por que o apóstolo Paulo não se envergonhava do evangelho? Por que o apóstolo Paulo não se envergonhava desse evangelho? Sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo é fruto do evangelho. Você sabe o que ele está querendo dizer como sendo fruto? Ele não está dizendo, eu estou interpretando. Ele está dizendo que eu não envergonho, e eu interpreto. Por quê? Porque ele é fruto do evangelho. Ele está dizendo aqui: eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque esse evangelho é o poder de Deus para salvar pessoas. Paulo é um desses frutos do evangelho, a tal ponto de uma tradução, quando ele converte lá em Atos no capítulo 9, fala: apóstolo Paulo, não adianta recalcitrar-se contra o aguilhão. O evangelho dobrou todas as certezas que Paulo tinha. O evangelho fez moer tudo aquilo de alta estima que o apóstolo Paulo tinha dentro de si. O apóstolo Paulo foi dobrado e humilhado diante desse evangelho. E a minha oração é que eu e você também sejamos assim. Diante do evangelho, todas as certezas humanas se dobram, se prostram. Diante do evangelho, tudo aquilo que a gente tem como maior se torna menor. Por que Paulo não se envergonha do evangelho? Porque ele é fruto. Fruto no sentido de que foi uma pessoa que de fato experimentou o que o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Ele era considerado como esse aguilhão
Não sei se alguém aqui da roça que já viu lá os boiadeiros com tipo um pedaço de vassoura e na ponta uma pontinha de ferro que encaixava por cima. Você sabe o que é? Os boiadeiros aí, né? Alguém já viu isso? Então usava, e o Jesus está dizendo, porque o apóstolo Paulo era considerado como um touro selvagem. Esse touro selvagem, diante do evangelho, ele se dobrou. Ele não se envergonha do evangelho, porque ele sabe o que o evangelho pode fazer. É uma pessoa que de fato a sua visão foi completamente aberta, e a partir de então ele começou a entender o que é o evangelho. E o que aconteceu com Lutero foi justamente isso. Num determinado momento, a visão dele se abriu por completo do que de fato é o evangelho. Assim como Paulo, Lutero e vários outros também foram gente oriunda, saída de um conhecimento, do reconhecimento do que o evangelho é. Por isso que Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho. E esse evangelho tem esse alcance, o qual o apóstolo Paulo foi um desses. Esse alcance que ele disse: todo aquele que crer. E esse evangelho, após salvar, opera coisas extraordinárias na vida da gente. Se você pudesse vir na terça, a sua mente estaria mais alargada a respeito de um processo que existe de salvação. Sabe o que esse evangelho faz com esse que é oriundo, que é fruto? Ele livra do poder do pecado. Ou seja, a partir de agora, essas pessoas que experimentaram esse evangelho, que impulsionou essa grande reforma protestante, lá de 1517, tirou o poder do pecado sobre a vida das pessoas. A partir de agora, o pecado já não mais delibera sobre a minha vida. O pecado já não é mais o meu tutor, o pecado já não é o meu juiz, o pecado já não dita as leis às quais eu vou viver. Só pode sair debaixo do poder do pecado quem experimenta o evangelho, e daí então pode falar como Paulo: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do gentio. Irmão, sexta-feira nós tivemos uma oração poderosa aqui. A minha garganta foi embora na sexta e não voltou ainda no domingo. Se você tivesse vindo, você ia ver também. De repente você ia estar igual eu. Só que você não está. Podia estar, em nome de Jesus. Por isso que Paulo fala: não me envergonho, porque eu sei o que o evangelho pode fazer. Irmãos, isso é maravilhoso. O dia que Lutero vê isso e entende, a vida desse moço é completamente mudada. É completamente mudada. Então, quando o evangelho, ele brota no coração da gente, ele tira o poder do pecado sobre nós. Mas ele tira também a condenação do pecado sobre nós. O que é isso? É as consequências que o pecado gerava em nós. Quando o evangelho brota em nós, o poder do pecado, ele é extirpado da vida da gente. Quando o evangelho brota em nós, a condenação do pecado também é retirado de nós. Porque antes do evangelho, o que estava em nós era o que o pecado, as consequências, o que o pecado produzia é morte. E diz o nosso próprio Senhor: onde abundou o pecado, esse pecado que gerava morte, esse pecado que nos afastava de Deus, porque onde o pecado chegou, a morte reinou. O fruto do pecado é a morte, é o distanciamento de Deus. Aí quando o evangelho brota, esse evangelho que Paulo fala que não se envergonha, ele tira de sobre nós a condenação que o evangelho produz, arrancando sobre nós e despejando sobre Jesus Cristo, o batizando, aspergindo sobre ele todo o nosso pecado. E daí então nós passamos a ser livres
do poder e da condenação do pecado. Por isso ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque eu sei que ele é poder. Irmãos, e uma coisa é a gente ter uma teoria. Por exemplo, operar uma pessoa. A gente sabe mais ou menos, por exemplo, igual a mulher quando vai fazer a cesariana, existem 7 peles, 7 camadas. Tem a derme, epiderme, não sei o que. Agora, e depois tem o útero. Abre, tira a criança. Agora pega um bisturi, joga na sua mão, para você cortar uma barriga de uma pessoa. Uma coisa é a gente ter uma teoria, outra coisa é a gente começar a viver. E o apóstolo Paulo está falando que o evangelho é poder, não é de alguém que sabe que o evangelho é poder, é alguém que experimentou o evangelho e sabe o que o evangelho fez na vida dele. Assim como lá em Isaías capítulo 6, começa dizendo assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Uma coisa é alguém relatar para a gente experiência, outra coisa é a gente ter a experiência com Deus. E o que Paulo está dizendo que o evangelho não é porque outras pessoas falaram para ele, é porque ele experimentou esse evangelho, ele teve certeza, ele experimentou o poder do pecado sair, ele também experimentou a condenação do pecado ser extirpada. Mas também, irmãos, tem uma terceira consequência. Chegará um dia, irmãos, que nós seremos livres, de uma vez por todas, da presença do pecado. Isso se dará no ato da nossa glorificação no nosso Deus, lá no céu, revestidos de glória, revestidos de imortalidade, de incorruptibilidade. O evangelho nos livra do poder, da condenação, e irá nos livrar da presença do pecado, porque hoje a gente sente o cheiro do pecado, a gente vê o pecado ainda está entrando pelos nossos poros, mas chegará um dia, irmãos, em nome de Jesus, que o pecado será tirado diante de nós seremos tirados de uma vez por todas da presença do pecado. É mais ou menos assim, o pecado nos livra do poder da carne, o pecado nos livra do poder do maligno. Olha que coisa extraordinária que o evangelho faz, o evangelho nos livra do poder da carne. Ou seja, a partir desse evangelho que Paulo diz que é o poder de Deus, e por isso eu não me envergonho, o evangelho tem o poder de domesticar a carne da gente. Porque sem o Senhor Jesus, a nossa carne ela é indomável, ela anseia, ela tem prazer, ela busca o pecado rotineiramente, cotidianamente. Quando o evangelho chega, ele tem o poder de suplantar ou de dirimir essa autoridade que a carne tem sobre nós. Isso é livrar do poder do pecado sobre nós. O evangelho também tira eu e você do poder do maligno. Diz o apóstolo Paulo em Efésios, que outrora a potestade que atua no ar, que ainda atua nos filhos da desobediência, nós éramos dominados por eles. Aí ele fala no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, nos livrou. Por isso que o apóstolo Paulo tem credenciais para dizer que eu não me envergonho do evangelho, porque eu sei o que o evangelho é. E foi justamente isso, para completar esses 505 anos, que Lutero se levantou no meio totalmente hostil, no meio completamente insalubre para o evangelho, e ele se levanta dizendo que o que é essa justificação, que nós vamos falar um pouco para frente. Essa justificação é uma ação de Deus, porque ele entendeu o que o evangelho faz com a gente. E o que o evangelho é, irmãos? Ou de quem o evangelho é? Diz o apóstolo Paulo que o evangelho é de Deus, não é nem do apóstolo Paulo. E o evangelho não é da igreja também. Esse evangelho que faz tudo isso conosco, ele é de Deus. De quem o evangelho é?
é de Deus. E qual é a identidade do Evangelho? Está ficando não? Deixa. O autor do Evangelho é Deus. A identidade ou a natureza do Evangelho é Deus. O autor do Evangelho é Deus. A natureza do Evangelho é Deus. E a mensagem do Evangelho é Cristo. Cristo prometido. Existe uma estruturação completamente lógica ao longo das Sagradas Escrituras. Esse Evangelho, ele é prometido, outrora pelos profetas, pelos pastores anteriormente. Outrora prometido, vocês estão percebendo, está tendo uma construção na cabeça da gente, do que esse Evangelho que Paulo fala que ele não se envergonha. Esse Evangelho outrora prometido, esse Evangelho que se encarnou. Esse Evangelho, então, o Evangelho é de Deus, mas o personagem do Evangelho é Jesus. Esse Jesus outrora prometido, ao longo de todo o Antigo Testamento, a tal ponto, como nós falamos, quando Simeão o pega, fala, aqui está a concretização de tudo o que nós esperamos até então. Aqui está a confirmação, ou a conclusão. Esse Evangelho prometido, encarnado, esse Evangelho que morreu, esse Evangelho que foi enterrado ou contado entre os mortos, esse Evangelho também que ressuscitou, esse Evangelho também que é Senhor. O Evangelho, irmãos, não é igreja, ok? Eu falei sem pressão demais, né? O Evangelho não é igreja. Por quê? A gente tem que entender que o Evangelho não é igreja. Porque quando nós evangelizamos, nós não podemos, não é que nós não podemos, mas quando nós evangelizamos, nós apresentamos o quê? O Evangelho. Não é a igreja. A igreja é uma bênção, mas a igreja não é a mensagem de Deus para essa nação. A igreja, ela é um instrumento de Deus. Às vezes a gente quer evangelizar como? Vamos lá na minha igreja? É bom, é ótimo, é uma bênção. Mas nós não estamos evangelizando, nós estamos trabalhando para chamar, para vir para a igreja. E às vezes a gente pensa assim, vão lá para o pastor fazer o trabalho de evangelização. E às vezes faz. Mas quando você evangeliza, se apresenta o Evangelho. Igreja não é o Evangelho. E aqui, Paulo também experimenta os efeitos do Evangelho, que é transformação. Que é tudo isso que eu disse. Que muda a gente. Que muda a gente por completo. Mas nesse texto, especificamente agora, versículo 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, esse texto foi descoberto num momento da história da igreja, onde havia vários penduricalhos, que para o homem ser salvo, esses penduricalhos tinham que existir. E de repente, folheando um dos livros, o que é as Sagradas Escrituras, o moço entende o que o apóstolo Paulo entendeu, que agora o justo vai ser justificado não mais pelas obras, o justo vai ser justificado pelo Evangelho, pela fé no Evangelho. Isso começou a princípio, dar um parafuso na cabeça de um sujeito que a sua vida inteira tinha sido doutrinado que para ser justificado o homem tinha que comprar a justificação. Tinha que fazer mais uma série de outros rituais. Um belo dia, investigando o Evangelho, ele entende que não. Que para ser justo, tinha que ter fé no justificador. Que a justificação era um ato ativo de Deus, mas passivo do homem. Como eu disse, o que estava em jogo naquela época? A justificação mediante uma série de obras. E de repente levanta Lutero e pouco depois
Farel, mais uma série de outras pessoas, levantando justamente o contrário, que não, a justificação não é isso. Então, quando a gente lê aqui a parte C, aí, ou lê B, o justo viverá por fé. Então, como é que a gente pode entender esse justo? Esse justo é como que o sujeito dessa ação, de um verbo, é que tem toda a ação sobre essa pessoa. Esse justo não é um justo com méritos próprios. Esse justo é um justo ou um justificado mediante ao mérito de um terceiro. E quando isso entra, destrói, meio que implode toda uma estrutura de igreja católica. Esses 505 anos que nós comemoramos, é justamente isso. É justamente entender que o justo, que o justificado, é passivo no processo de justificação. Vocês entenderam a minha argumentação? A justificação vindo da parte de Deus é uma ação puramente pela graça de Deus. Então ela já não é mais atrelada às obras, ela já não é mais atrelada a nenhuma das ações do homem, ela está atrelada no fator Jesus, no fator justificador, não no fator justo, aquele que recebe a justificação. Aí você vê que o versículo 17 começa dizendo: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, a justiça de Deus, o fato de Deus ser quem Ele é, e o homem ter feito o que Ele fez, exigia da parte de Deus uma ação do homem, para que o homem não fosse condenado. Aí, essa justiça de Deus, aplicada no homem agora, vai para uma outra direção, não mais do homem, vai para o Evangelho. Quem é o Evangelho? Jesus. Então, essa justiça de Deus, ela tanto se revela, quanto ela se aplica no Evangelho. Então, quando Lutero entende que o justo é passivo nessa ação de ser justificado, ele entende que é somente pela fé. Ele entende que é somente pela graça. Foi por isso que esses 5 solas surgiram. E depois ele vai entendendo, pelo Evangelho, pela graça, pela fé, somente dar glória a esse que faz isso. E somente Jesus. Foi por isso que esses solas apareceu, porque ele entendeu o princípio. Os solas é como as flores que brotaram de uma raiz profunda, que é a justificação pela graça em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, solas são as flores dessa bem estruturado princípio de salvação. O justo é justificado pela graça de Deus. Como Paulo mesmo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé em nosso Senhor. Então, o que exige de algo no homem é a fé. O que exige no homem para que essa justificação seja aplicada é a fé. Essa fé, crendo no nosso Senhor, é que estrutura, porque até a fé Ele é quem nos dá. Essa fé não é uma fé no próprio homem. Irmãos, eu vendo alguns, a gente vai vendo alguns coaches por aí, o ponto máximo do coach é falando, as questões da sua vida, elas se resumem em você se autoafirmar em você. O Evangelho faz justamente o contrário. Não se afirme em você. Se reafirme, se afirme no Senhor, no justificador. Se reafirme no Evangelho. A sua fé que é exigida, porque o justo será justificado ou viverá pela fé. A fé não em si próprio, a fé no seu feitor de fé, no seu justificador. No Antigo Testamento, eles viviam de uma forma diferente. Apesar que todos os seus feitos, eles apontavam para algo maior. No Antigo Testamento, todas as pessoas que foram salvas, elas não foram salvas por si próprios, elas foram salvas numa esperança de algo que viria.
Hoje nós somos salvos mediante algo que já veio, então nós vivemos depois, mas o nosso viver e a nossa salvação é por algo que foi, e todo mundo do Antigo Testamento foi salvo por algo que ainda viria. Então eles tinham obras, mas a fé não estava nas obras propriamente ditas ali, porque todas aquelas obras, elas apontavam para algo maior e melhor, e final, e conclusivo, de uma vez por todas, que é Jesus. Por isso que eu volto a dizer, quando Simeão pega Jesus no colo, eu creio que ele poderia ter lembrado de tudo aquilo que se fazia. Ele fala, agora completou todas aquelas ações que nós fazemos no passado, agora essas ações, ou essa ação está concretizada aqui nessa pessoa que está nos meus braços, no meu colo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, agora, esse entendimento brota agora na cabeça de Lutero, de que o justo não é justificado por si, o justo é justificado pela graça, pela fé. O justo é justificado mediante um terceiro. O justo não é justificado mediante uma ação de comprar uma indulgência. O justo não é justificado pelo seu fazer, mas o justo é justificado pelo um terceiro. Quando isso acontece com Lutero, e quando isso acontece conosco, pelo menos 3 pontos a gente poderia levantar. Primeiro dele, gera descanso na alma da gente. Por quê? Porque a partir de então a salvação deixa de ser um peso para ser um alívio. A salvação já não é mais uma bola de ferro presa nos nossos pés, que a gente tem que pegar e arrastar e levar até aquele grande dia. A salvação deixa de ser um peso e passa a ser um alívio. Então, o entender essas verdades, que o justo é justificado por um terceiro e que exige é a fé no justificador, a salvação passa a ser um alívio para nós. Diga amém. Passa a ser um descanso para nós. Porque olha o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 33. Vamos ler todos? 1, 2, 3 e... Então, essa justificação é uma ação de Deus. Ainda que você seja a melhor pessoa desse mundo, seja bonitinho, não é feio demais, mas não é bonito demais, é bonitinho, ele está num padrão, paga as contas em dia, é fiel à esposa, cuida da esposa, leva café da manhã para a esposa, no dia do aniversário não esquece data de casamento, é tudo ali, ó. Amém, irmãs? Eu mereço um xarope no final do culto. Então, mas não é possível. Essa justificação não é possível. Paulo está falando, porque ninguém pode acusar a gente. Porque foi Deus quem fez isso. Essa justificação procede de Deus. E como eu disse, quando isso acontece, a salvação deixa de ser um peso e passa a ser um alívio. A salvação deixa de ser uma pedra, uma bola que a gente arrasta. Ela passa a ser um fardo que é tirado. Crente presbiteriano tem que ter lido o Peregrino. Quem já leu o Peregrino aqui, levanta a mão. É bom. Não, quem leu o Peregrino aqui, levanta a mão. Vocês já viram falar? John Bunyan, Peregrino. Quem nunca ouviu falar aqui, levanta a mão. Quem nunca ouviu? A Beth está perdoada. Só dessa vez, viu? Irmãos, esse livro não é Bíblia não, mas é da cabeceira da gente. Se não leu, o Peregrino é liberado aí, eu acho que pode baixar. O sujeito já morreu, tem algumas dezenas, umas centenas de anos.
O peregrino. Irmão, crente tem que ler, pelo amor de Deus. Quem que é o pastor seus aí? Irmão, lê o peregrino aí, pelo amor de Deus. Presbiteriano tem que ler, velho. Já que não ora, lê. Já que não vem na igreja orar, pelo menos lê. Amém? Gera descanso. Aí Jesus fala assim, ó, aprenda de mim, Mateus 11, 28. Sou manso e humilde. Vocês vão encontrar descanso para a alma. Então, quando essas verdades, elas se esclarecem na nossa mente, a salvação deixa de ser um peso. Um dia o meu pastor Eli foi visitar uma irmã, e a irmã estava em prantos de choro, de dificuldade, porque ela tinha pecado, e para ela tinha perdido a salvação e precisava buscar novamente. Só que é o seguinte, amanhã peca de novo, e depois, como é que nós vamos fazer? Agora, isso não pode ser uma muleta para a gente viver do jeito que a gente quer, o contrário. Quando também não está aqui nos meus pontos, mas ela tem que ser. Além de gerar descanso, ela gera compromisso. Quando isso esclarece na vida, na cabeça da gente, além de gerar um descanso, de que agora a minha salvação já não é o peso tirado, não o peso colocado, mas ela também tem que gerar em nós compromisso. Compromisso de ser, do quê? De entender prioridade da igreja, de entender finalidade. A igreja foi criada para glorificar, essa é a finalidade. Só que a igreja foi criada com uma prioridade, com a sua funcionalidade. Ela foi criada para ser uma ferramenta de anunciação do evangelho. E quando eu e você não fazemos, nós somos uma ferramenta que está sem utilidade. Então, quando essa verdade brota em nós, brotou tanto em Paulo, depois Lutero, Agostinho, bem antes, depois com Lutero, depois com Calvino, gerou descanso, mas gerou também responsabilidade sobre essa verdade revelada. Tem que fazer alguma coisa, você é instrumento de Deus para anunciar o evangelho. Você e eu, em nome de Jesus. Além de gerar descanso e gerar compromisso, ela faz com que a gente entenda a verdade de verdade. A gente entenda a verdade de verdade, lá em João 8,32, conheçam a verdade. E a verdade opera em nós liberdade, libertação. E ela vai libertar a gente, de fato e de verdade. Ainda que a gente não saiba o todo das Sagradas Escrituras, e que dificilmente a gente vai saber de Gênesis, Apocalipse, toda a Escritura em linhas gerais, a gente precisa entender algumas coisas essenciais, que não pode fugir da alça de mira da gente. Para isso é bom a terça-feira. Vir e aprender. Por isso que é bom a sexta, porque ali há o comprometimento, há o conhecimento da verdade, há o comprometimento em se importar e em orar. Essas programações existem na igreja, não é apenas para um fator existir, é para criar mecanismo para desenvolver a vida cristã. Entenderam? É para criar mecanismos para desenvolver uma boa vida cristã, em nome de Jesus. Para a glória de Deus, o Pai. Então, o que Paulo faz aqui, para mim e para você, é descortinar as verdades cristãs, as verdades de Deus, ao escrever essas bênçãos de Deus aqui sobre nós. Então, gera também em nós a possibilidade de se envolver com o viver as verdades conhecidas. Ela gera em nós, essas verdades conhecidas, descanso. Elas têm que gerar em nós comprometimento. Ela gera em nós a compreensão das verdades reveladas. E tem que gerar em nós o nosso viver. Conhecer sem viver é perder oportunidade. Vamos falar? Conhecer sem viver é perder tempo e oportunidade. Então não
adianta conhecer sem viver. Nós vamos estar perdendo tempo e perdendo as oportunidades. Porque os 505 anos é comemorado hoje? Porque quem conheceu não perdeu tempo e nem perdeu oportunidade. E nós chegamos hoje comemorando essa descoberta que trouxe descanso, que trouxe engajamento, que trouxe reconhecer e conhecer essa verdade, mas ele não perdeu tempo com isso. Que seja assim conosco também, em nome de Jesus. Ora aí, Alan, por nós, por favor, irmão. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmão, Deus abençoe a sua vida. Aí, em nome de Jesus, te dê uma boa semana. Coloque de pé aí, por favor. Não esqueça dos avisos. O congresso da SAF vai ser dia 12 de novembro, aqui na igreja. E depois também nós temos aqui na igreja, nós vamos ter o congresso da SAF, nós vamos ter o congresso dos homens. Dia 19 nós vamos ter a reunião do presbitério aqui na nossa igreja. Então nós precisamos aí do apoio de irmãs, de irmãos e irmãs para fazer o café para a reunião do presbitério, irmãos, os diáconos, e para nos ajudar. Estenda as mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, até que Ele volte em graça e glória, em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe, uma boa semana, desejo uma boa semana aí para o seu vizinho, e vá na paz.